Oi galera, eu sou a Carla e bem-vindos de volta ao meu canal de relatos Carla te Conta. O tema dos relatos de hoje serão situações perigosas. Eu peguei esses relatos lá do Reddit e eu confesso que eu não li eles todos, só dei uma olhada por cima porque eu quero me surpreender junto com vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, dar o like, ative os sininhos. Eu posto vídeo toda semana, então não perde nenhum. Então vamos começar? E o primeiro relato é: quase fui sequestrada em um posto de gasolina. Tenho tantas histórias que poderia escrever um livro. Parece que eu sou um imã para coisas estranhas e sinistras. Isso aconteceu quando eu tinha uns 19, 20 anos. Minha vida era uma zona, para dizer o mínimo, e eu estava sob muita pressão. Uma das minhas coisas favoritas era ir a uma livraria de usados que eu frequentava desde pequena. Você podia trocar livros por créditos na loja, então já fazia anos que eu não pagava de verdade por um livro. Essa livraria, ela ficava num shopping de rua e tinha uma 7-Eleven ali perto, onde eu costumava comprar refrigerante e às vezes cigarro. A galera da livraria não ligasse se eu tomasse alguma coisa lá dentro. Os caras lá, uns 40 e poucos anos, provavelmente, ficavam me olhando e fazendo comentários. Eles estavam afim. Eu comprei meus cigarros e o caixa viu que eu era maior de idade. Ele disse: "Uau! Você tem 20 anos? Achei que você era muito mais nova. Ela não parece mais nova?" E o outro cara que trabalhava lá concordou. Aquilo me pareceu muito estranho. Eu queria sentar numa cafeteria do outro lado da rua, mas não tinha lugar. Acendi meu cigarro ali na frente da 7-Eleven mesmo, e o caixa decidiu fazer o intervalo dele e fumar ao mesmo tempo. Tentei ser casual e não parecer assustada, mas eu estava na defensiva. Então fui para a loja para ficar longe do que quer que eles estivessem fazendo. Fiquei um tempão lá na livraria, daí de repente me perdi no estacionamento. Juro, eu consigo perder meu carro em qualquer lugar. Eu estava andando pelo estacionamento e passei entre duas caminhonetes. Do nada, o funcionário lá do posto apareceu na minha frente, dizendo que eu tinha que voltar para dentro. Disse que eu tinha. Eu olhei para ele e disse bem seca que eu tinha que trabalhar e tentei passar. Ele se posicionou de novo para eu não conseguir passar sem derramar minha bebida ou tentar passar pelo. Desculpa. Ele se posicionou de novo para eu não conseguir passar, de forma que eu não conseguisse. Ele se posicionou de novo para eu não conseguir passar sem derramar a minha bebida e passar por baixo do braço dele. Ele disse que o caixa mesmo queria meu número. Ele disse que o rapaz do caixa queria muito meu número. Disse que às 5 da tarde eles iam para uma festa, que eu podia ir no fundo da loja e beber com eles até eles irem embora. Eram as 4:30 da tarde, acho. Disse que tinha que trabalhar e tentei de novo passar por ele. Ele tinha dado alguns passos para frente, então eu tinha menos espaço, mas eu sou pequena e tentei ir para trás para passar entre os outros carros. Depois de uns 2 minutos disso, resolvi entrar na loja porque pelo menos lá tinha câmeras. Vi 2 policiais saindo enquanto o funcionário me levava para dentro. Queria parar eles, mas eles estavam andando rápido demais para eu tentar agarrar um deles ou alguma coisa. Pensando bem, eu podia ter gritado alguma coisa, mas não me ocorreu na hora. Também tenho uma péssima sorte com policiais, então não me parecia a opção mais segura. Quando eu voltei, eles já tinham escolhido uma mini garrafinha de bebida para mim. O caixa estava explicando como essa festa, numa quarta-feira, às 5 da tarde, ia ser incrível. Ia ter drogas, álcool e eu ia me divertir muito. Fiquei tipo, E porque eu sabia que não tinha festa nenhuma. Finalmente o caixa foi direto ao que ele queria, que era meu número. O outro funcionário foi para a porta e o caixa estava me enchendo o saco para dar meu número. Resolvi que a melhor saída era usar um número com 55 no meio, porque aparentemente esses são usados para números de telefone de Hollywood. Então essa história foi nos Estados Unidos. Eu imaginei por causa da 7-Eleven. Eles tentaram me levar para o fundo, mas eu disse que tinha que trabalhar e que jurei que ia na próxima festa com eles. Estava tentando acalmá-los, mas ainda assim sair dali. De algum jeito não tinha mais ninguém nessa loja do posto e eu estava enfrentando 2 tarados só com um refrigerante e uma sacola de livros antigos na mão.
Finalmente eu consegui acalmá-los e sair, mas sabia que eles iam ficar me observando. Sabia que eu não podia ir para o meu carro direto. Andei o mais calmamente que pude até uma outra loja e liguei desesperada para o pai das crianças que eu ia cuidar. Sim, eu realmente tinha que trabalhar. Trabalhava como babá nessa época. Nesse ponto eu estava desmoronando, tremendo e chorando. A mulher dele estava trabalhando, então ele era a minha única esperança de sair dali rápido. Ele parou na frente da loja e pulei dentro do carro dele. Dei uma olhada e vi um deles, dos funcionários, olhando pela janela, mas não acho que eles me viram. Só voltamos para buscar o meu carro bem mais tarde naquela noite. Meus amigos têm ideias diferentes do que eles queriam. Se era tráfico, sequestro ou só me segurar no posto de gasolina para fazer alguma maldade. Ainda não sei. Mas seja lá o que fossem, eles definitivamente não tinham boas intenções. Olhando para trás hoje, eu consigo rir um pouco, porque assim que o pai das crianças chegou, eu vi um martelo no carro dele e perguntei se ele ia atacar eles. E ele disse: "Ah, a gente nunca sabe quando pode precisar de um martelo." E assim acaba a história aí. Nossa, é impressionante como mulheres nunca estão seguras em lugar nenhum, né? Tipo, os homens precisam aprender a ouvir não. E vamos para a próxima história. Eu tive um encontro bizarro na loja de caridade que vendia roupas usadas, essas coisas. Há 20 anos atrás eu estava na faculdade e eu tinha 20 e poucos anos. Eu não era tímida nem nervosa, mas essa experiência me marcou para sempre. O cara não fez nada de errado, mas eu senti a pior vibe esquisita da minha vida. Então, entro para dar uma olhada e estava bem cheio. E enquanto eu estava olhando, eu vi um cara que trabalhava lá. Parecia que ele me viu também e ficava olhando de vez em quando. Me senti muito desconfortável. Tipo, esse cara que parecia normal me deu um frio na espinha e me assustou de verdade. Tentei evitar o olhar dele, mas alguma coisa me deixou muito inquieta, de um jeito que nunca tinha acontecido, nem antes nem depois. Uma sensação de perigo real, de estranho, de que eu não estava acostumada, principalmente vindo de um vendedor. Aí ele veio e perguntou se eu precisava de ajuda, e um instinto estranho me fez querer sair correndo dali, rapidinho. Eu disse não, obrigada, e saí voando da loja. Queria mesmo correr, eu fiquei tão surpresa com o terror que a presença dele me causou. Como eu disse, eu era uma jovem bem confiante, não me assustava fácil com gente, mas ele me aterrorizou. Foi só uma sensação que eu tive na minha Foi só uma sensação que eu tive. Na minha vida já peguei uns caras esquisitos que se interessaram por mim de um jeito estranho. E nunca fiquei tão apavorada, mas tinha algo de muito, mas muito errado com aquele cara. Apesar disso, tinha um jeans que eu gostei lá, então fiz meu namorado ir comigo no dia seguinte, porque eu não ia até o provador daquela loja sozinha, com aquele sujeito tão esquisito lá dentro. A gente foi. Ele estava lá, não aconteceu nada. Eu experimentei o jeans, não gostei e saímos. Não pensei mais nisso, só que eu não ia voltar nessa loja nunca mais. Uns dias depois, meus pais vieram me visitar e a gente estava tomando café da manhã numa lanchonete. Meu pai estava lendo o jornal local e disse: "Nossa, olha só isso." Ele mostrou o jornal para mim e lá estava a foto de um cara que era 100% o cara esquisito da loja. A matéria era sobre como ele tinha acabado de sair da prisão por ter esfaqueado a namorada umas 14 vezes, ou coisa assim. Depois de uma pena curta, ele foi autorizado a morar e trabalhar na mesma cidade da pobre vítima e da família dela. E ainda conseguiu um emprego para se reintegrar à sociedade, ou sei lá o quê. Isso realmente ficou comigo. Eu fiquei horrorizada por ter interagido com esse cara, mas soube que naquele momento que sempre devo confiar nos meus instintos, porque eles estavam gritando para eu me afastar dele. E assim acaba o relato. Eu concordo com ela, eu acho que nossa intuição, nossos instintos são instintos básicos de sobrevivência. Então, se algo dentro de você manda você sair de algum lugar, ou você agir de determinada forma, obedece. A maioria dos arrependimentos são de pessoas que não ouviram aquela vozinha interior alertando de algum perigo, hein? Que história. Vamos para a próxima? Essa aqui não tem título,
Então vamos ao seguinte, mas ela é bem curtinha, ó. Então, acho que a coisa mais louca que já aconteceu comigo foi no ano passado. E ainda não sei explicar direito, sem parecer que eu estou inventando. Mas vamos lá. Começou com as coisinhas sumindo. Moro sozinha num bairro bem tranquilo. Então achei que era só esquecimento meu. Uma barrinha de proteína aqui, uma meia ali. Tanto faz. Aí a minha TV ficava em um canal diferente do que eu tinha deixado. Nada demais. Só o suficiente para me deixar na dúvida. E a parte mais estranha, eu ouvi uns barulhinhos fracos no teto às vezes. Joguei a culpa em gambás ou sei lá o quê. Minha casa é antiga, as coisas rangem. Mas aí, uma noite, cheguei tarde do trabalho e eu jurei que vi uma sombra passando pela abertura do duto no teto do corredor. Me convenci de que estava cansada, imaginação, mas eu não consegui me livrar da sensação. Então instalei uma dessas câmeras baratas com sensor de movimento que eu comprei na Amazon. Apontei direto para a entrada do sótão no corredor. 2 noites depois, recebi uma notificação às 2h17 da manhã. Movimento detectado. Abri o vídeo e meu estômago caiu. Tinha uma pessoa descendo do sótão. Tipo, de verdade, descendo a escada, quietinho, olhando em volta e indo para a minha cozinha. Eu congelei. Eu estava em casa quando o vídeo foi gravado. Chamei a polícia imediatamente. Me tranquei no meu quarto com um taco de beisebol, pirando enquanto eles faziam a varredura completa. No começo, eles não encontraram ninguém. Mas, quando eles conferiram o sótão, tinha uma pequena estrutura lá em cima. Um saco de dormir, alguns lanches, um fogareiro pequeno, garrafas de água vazia. Alguém claramente tinha morado lá em cima, no meu sótão. A pessoa era o filho adulto da minha vizinha, que aparentemente tinha problema com drogas e tinha sido expulso de casa há um tempo atrás. Ele invadiu a minha casa quando eu estava de férias por alguns meses. Peraí, que a pontuação tá louca aqui. Ele invadiu a minha casa quando eu estava de férias alguns meses antes e simplesmente nunca saiu. Ele descia escondido à noite para pegar comida ou assistir TV. Ele foi preso e eu me mudei 3 semanas depois. Ainda tenho dificuldades para dormir em silêncio. Ainda tenho dificuldades para dormir em silêncio total, porque agora cada rangido me faz pensar que alguém está andando por cima de mim. Nossa, que terror. Você, mulher, morando sozinha, descobre que tem um sujeito com comportamento problemático morando no seu sótão. Agora eu fico impressionada como isso aparentemente é comum lá fora. Ainda bem que no Brasil raramente as casas têm sótão. Vamos para a próxima história. Também não tem título e também é rapidinha. Vamos lá. Ainda que tenha acontecido há quase 10 anos, eu nunca consegui tirar isso da cabeça. Então resolvi postar aqui. Eu tinha uns 11, 12 anos e morava no apartamento com a minha mãe. Do outro lado do corredor tinha um vizinho super esquisito. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre todas as coisas estranhas, bizarras e completamente malucas que ele falava e fazia nos 2 anos em que foi nosso vizinho. Mas isso aqui me marcou mais do que qualquer outra coisa. Minha mãe e esse vizinho estavam batendo um papo, sabe? A ideia dela era tentar achar algum ponto em comum com ele e resolver qualquer tipo de mal-entendido ou comunicação falha que pudesse ter feito ele nos odiar tanto. Ele tinha uma baita de implicância com a gente. Mas pelo visto, alguma coisa deu errado na conversa, porque minha mãe entrou no apartamento feito uma fúria, batendo a porta e trancando-a com força. Ela estava visivelmente chateada e abalada. Então eu perguntei o que tinha acontecido e com a voz tremendo, ela disse que o vizinho tinha assaltado esta pérola do nada. Sabe, se eu fosse você, manteria sua filha longe de caras como eu. Meu Deus. Agora eu nunca vou saber exatamente o que ele quis dizer com isso.
mas a minha cabeça já criou várias teorias sobre o que diabos ele queria dizer. No mínimo, parecia uma ameaça velada. E o pior era que eu ficava muito em casa sozinha, porque eu fazia aula online enquanto minha mãe trabalhava. Então, depois disso, eu nunca mais me senti segura em casa, sozinha. Minha imaginação ia longe, pensando no que ele poderia fazer comigo. Agora, eu nunca pensei que diria uma coisa dessas e me sinto um pouco culpada por isso, mas felizmente ele acabou morrendo antes de colocar em prática aquele comentário nojento dele. Ah, e antes que alguém pergunte, a minha mãe só me contou isso porque queria me alertar para ficar longe dele e nunca deixar a porta destrancada. Ela não precisou falar duas vezes. E assim acaba. Nossa Senhora. Agora sim, uma coisa que eu levo pra vida, eu prefiro. Óbvio que esse cara é um maníaco, mas eu prefiro pessoas que exponham o quanto elas são problemáticas, porque aí eu não tenho surpresa. Eu acho que é melhor você lidar com gente que você sabe de cara que você não pode confiar, ou que é uma pessoa ruim, do que aquelas pessoas que se fingem de ser boas e têm mais intenções. Então, que bom que não aconteceu nada com ela, né? Tenso. Então, esse agora, gente, é nosso último relato. E vamos lá. Durante essa história, eu quero que vocês levem em conta que eu tinha 20 anos e eu era muito, mas muito ingênua. Vocês vão achar que eu Vocês vão achar que eu fui burra, e eu fui mesmo. Provavelmente eu tive a sorte de estar viva, e Deus sabe que eu sei disso. Me chuto toda vez que eu lembro desse dia. Só queria ter outras opiniões. Será que eu tô errada em relação a esse cara? Tá. Então, uns 20 anos atrás eu tava andando na rua, numa área meio perigosa. Era verão e eu tava vestida apropriadamente pro calor, short e regata. Eu sou muito magra e naquela época era até esquelética. Já me confundiram com uma prostituta mais vezes do que eu gostaria de admitir. Isso pode ou não ser importante para essa história. Enfim, eu estava indo buscar o meu filho na creche. Enquanto eu andava, uma caminhonete cheia de homens começou a me assobiar e a me seguir. Eles deram a volta várias vezes para gritar pela janela e eu comecei a ficar nervosa. Eu estava passando pelo estacionamento de um posto de gasolina e um cara, um pouco mais velho que eu, parou num carro bacana e perguntou se eu queria uma carona. Ele não parecia assustador e era atraente, então eu disse ok, entrei no carro dele. Nossa, agora eu queria me dar uns tapas. Sim, filha. Nunca entre num carro com desconhecido. Sabe aquelas coisas que a mamãe diz pra gente? Não fale com estranhos, não aceite coisas de gente desconhecida, não entre em carro de desconhecidos. Você já quebrou essa regra aqui. Vamos continuar. Aí eu entro no carro com ele e ele pergunta para onde eu vou. Eu falo, é mais ou menos a 1,6 quilômetros em linha reta para a rua que eu tô. Ele começa a ir na direção contrária e só diz que precisava dar uma volta. E eu não liguei muito. Como se aponta a direção, ele vai na direção contrária e você não liga muito, gente. Meu Deus. Ele começa a me fazer perguntas, então eu conto. Eu estava fugindo de uma situação de violência doméstica e estava num abrigo para mulheres perto dali. Eu contei para ele como minhas atividades eram monitoradas de perto e que eu ia buscar meu filho a qualquer minuto. E eu acho que isso foi o que realmente... Agora sim, gente. A mulher estava numa situação de fuga de violência doméstica, estava no abrigo. E como é que uma pessoa dessa confia tão facilmente em um desconhecido? Só porque ele estava num carro bacana e tinha uma aparência legal? Não vou julgar, não julgareis, mas vamos continuar. Em algum momento eu percebi que ele pegou outra rua errada, mas eu não conhecia a área. Então, quando eu aponto, ele diz que está pegando um atalho ou alguma coisa. E eu volto a conversar com ele feito uma idiota. Aí eu sinto um cheiro. Hoje eu sei que era cheiro de morte, decomposição. Tenho certeza disso agora, mas na época não. Me viro e olho para o banco de trás, procurando comida estragada ou sei lá o quê. Mas o carro estava absolutamente impecável. Eu comento sobre o cheiro e ele ignora e muda de assunto. Mas por algum motivo o cheiro começou a ficar mais forte. E a minha anta de mim comenta de novo.
que cheiro é esse? E ele disse que não sabe, provavelmente alguma coisa que ele esqueceu de tirar e estragou. Quando eu digo que não tinha uma migalha naquele carro, eu tô falando sério. Mas no fim, ele me deixa no meu destino, ele não me diz o nome dele, não me pede meu número, não me dá o dele. E eu não pensei muito nisso até mais tarde, quando senti aquele cheiro de novo. Mas dessa vez eu sabia o que era, e isso me fez lembrar do cara do carro. Isso foi provavelmente em 2005. E aí ela falou o nome da cidade onde isso aconteceu. E eu tenho quase certeza de que o fato dele saber que não só eu ia ser dada como desaparecida, mas que eu seria dada como desaparecida rapidamente e meus movimentos seriam rastreados muito especificamente, foi a única razão pela qual eu saí daquele carro e estou viva aqui para contar essa história. E assim acaba esse relato. E, mana, eu não tenho muito o que falar porque você já reconheceu que você foi muito vacilona. Então, esse foi o último relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.